chamado Tricolor de sua voz. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. E vocês devem estar estranhando porque eu comecei o vídeo entoando o hino do São Paulo. Pois é justamente sobre o hino do São Paulo ou sobre um trecho do hino do São Paulo que eu quero falar com vocês nessa noite. Amado clube brasileiro. Quantas vezes você entoou, cantou esse hino? Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, mas sem conhecer o contexto pelo qual foi criado um hino. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então sejam todos bem-vindos a esse vídeo do canal chamado Tricolor. Quem ainda não for inscrito e quiser se inscrever, fortalece bastante o canal com a sua inscrição, com o seu like e com o seu compartilhamento. Deixa também o seu comentário se você já conhecia o contexto dessa história do amado clube brasileiro. E vamos falar a respeito da história do São Paulo Futebol Clube, mais precisamente do hino do São Paulo Futebol Clube. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Esse hino foi criado pelo José Porfírio da Paz. José Porfírio da Paz, em 1936. Em 1936, um ano após o São Paulo, que havia decretado falência em 1935, como você é acompanhante aqui, você já é inscrito aqui do canal, você já conhece um pouco a história, e em 16 de dezembro de 1935, um grupo de torcedores e jogadores, de sócios apaixonados, resgataram o São Paulo da falência. E dentre eles estava justamente o José Porfírio da Paz. Em 1936, na sua casa, quando José Porfírio estava passando por graves problemas financeiros, num determinado momento ele resolveu enfrentar os problemas cantando. E foi justamente aí onde surgiu o hino do São Paulo Futebol Clube, através de um enfrentamento dos seus problemas. Então ele começou: salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Amado clube brasileiro porque os outros times que eram anteriores ao São Paulo, assim como Santos, Corinthians e Palmeiras, eram formados por colônias de imigrantes. Colônias de imigrantes ingleses, espanhóis e também italianos. Então esses times tinham uma identificação com essas colônias. Os seus jogadores tinham uma identificação com essas colônias de imigrantes de outros lugares do mundo, outros lugares da Europa. E o São Paulo Futebol Clube, cujo o nome tem a ver com a cidade de São Paulo, com a capital de São Paulo, com a data de aniversário de São Paulo, justamente na criação do São Paulo Futebol Clube, que coincidiu com a data de aniversário de São Paulo, se deu esse nome de São Paulo Futebol Clube. Mas para que isso se tornasse algo mais real, mais encarnado, mais presente, o São Paulo iniciou um projeto de tentar nacionalizar a marca São Paulo Futebol Clube. E para isso ele fez uma grande contratação.
uma grande contratação na época de um jogador que eu tenho certeza você já ouviu falar. O nome desse jogador era Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, que havia encerrado suas atividades no último clube, era o Flamengo. Ele vinha com problemas no joelho e ele chegou ao São Paulo justamente na sua estreia, foi em 4 de maio de 1942. Foi contratado por 200 contos de réis. Um dinheiro altíssimo na época. Foi uma grande contratação. As pessoas foram até a estação Russell e carregaram o Leônidas da Silva nos ombros até a sede do São Paulo, que ficava no centro da capital. Leônidas da Silva, então, que era um jogador de extrema habilidade, ambidestro, chutava com as duas pernas, cabeceava muito bem. Ele fez, no seu terceiro jogo pelo São Paulo, contra o Palestra, ele já faz um gol de bicicleta. E ficou ali marcado na história esse gol de bicicleta que Leônidas da Silva fez contra o Palestra, que vocês devem saber muito bem quem é, né? Pois é, o Palmeiras. A partir de então, o time do Morumbi ficou sendo conhecido como o rolo compressor. O São Paulo Futebol Clube começou a ser conhecido como rolo compressor. A partir de 1943, o time que tinha Leônidas, Sastre, Remo, Pardal, se tornou mais forte em 47, na época áurea do São Paulo, quando chegaram Rui Bauerman e também Noronha. O time do São Paulo foi uma era vencedora, uma era de conquistas, a chamada época áurea do São Paulo Futebol Clube. E com a chegada de Leônidas, o São Paulo ganhou esse aspecto de nacionalização. Ele ganhou esse aspecto do time mais brasileiro dentre os outros times de São Paulo. Por isso, amado clube brasileiro. Mas eu gostaria de contextualizar isso agora, com a atualidade, com o atual momento do São Paulo Futebol Clube. Se na história nós tivemos esse período em que o São Paulo conseguiu nacionalizar a sua marca através da contratação de um jogador, o Leônidas da Silva, nós também tivemos um grande técnico, para nós, São Paulinos, e acredito também que para a história do futebol brasileiro, nós tivemos aquele que é o mestre, Tele Santana, que trouxe tantos títulos para o São Paulo Futebol Clube, dentre eles em 91, o Brasileirão. E também tivemos um outro grande técnico, um técnico também de renome, da escola do Muricy, da escola do Tele Santana, Muricy Ramalho, que conquistou nada mais, nada menos que um feito histórico para o futebol brasileiro. Por 3 vezes consecutivas, campeão do campeonato brasileiro de pontos corridos. 3 vezes consecutivas, o Muricy Ramalho conseguiu ganhar o Brasileirão. Chegando mais agora na atualidade, no momento em que estamos vivendo, nós temos um técnico de nome Dorival Júnior. Um técnico que representa muito bem o título do São Paulo, amado clube brasileiro. E por quê? Porque, segundo a grande mídia esportiva, os jornalistas, os comentaristas, os analistas de futebol têm visto o crescimento do trabalho do Dorival Júnior, o amadurecimento, a evolução do trabalho do técnico Dorival Júnior. Um técnico que já tem no seu currículo Campeonato Brasileiro, um técnico que tem várias conquistas no seu currículo e um técnico que está disputando a Copa do Brasil. Mas você deve estar se perguntando por que ele quis associar a história do São Paulo com o amado clube brasileiro com a atualidade agora, o nosso técnico Dorival Júnior. Porque vocês bem lembram, em 2014, quando a seleção brasileira havia
sido derrotada pela seleção da Alemanha por 7-1, começou a levantar-se um grande questionamento na mídia esportiva de que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados, que os técnicos brasileiros precisavam buscar uma reciclagem. E então começou-se a vir novamente uma imigração de técnicos estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Particularmente eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, até apoio. Assim como vêm jogadores que venham técnicos estrangeiros. Vieram agora recentemente Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho no Flamengo, e agora temos o Abel Ferreira à frente do Palmeiras, que também vem conquistando tudo o que tem pela frente. Porém, nós temos o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E, meus amigos, Dorival Júnior está competindo pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Se o técnico Dorival Júnior conseguir ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo Futebol Clube, será o casamento perfeito, será o casamento ideal com a história do São Paulo. Porque é um título que o São Paulo ainda não tem, justamente o da Copa do Brasil. E o Dorival Júnior ganhando isso, cada vez mais ratifica essa evolução do técnico Dorival Júnior. Ele começa a subir de patamar. Aquele técnico que muitas vezes é menosprezado pela grande mídia, mas que agora, devido a esse grande momento que vem fazendo, não só no São Paulo, mas que fez outrora no Ceará e mais recentemente no Flamengo, e que agora está fazendo um ótimo trabalho no São Paulo Futebol Clube. Se Dorival Júnior conquistar a Copa do Brasil, o que é bem possível de acontecer, Dorival Júnior vai subir de prateleira dentro do cenário do futebol brasileiro. E por que não dizer com o jogo que o São Paulo, da maneira com que o São Paulo vem jogando, com as estratégias de jogo, a experiência, a evolução nítida do time, e somado à experiência do técnico e a estratégia montada pelo Dorival Júnior, que não está brigando apenas pela Copa do Brasil, mas dá mostras claras que está brigando também pelo Brasileirão. Ele está justamente não só no amado clube brasileiro, mas no clube onde a moeda cai em pé, o clube da fé. Já pensaram, meus amigos, se ele também conquista o Brasileirão? No caso de um tropeço do Botafogo, que está disparado na liderança, pode se repetir o mesmo cenário que aconteceu em 2008, quando o Cruzeiro estava à frente e o São Paulo deu uma arrancada com Muricy Ramalho e conquistou aquele Brasileirão. Isso é uma amostra clara de um técnico, o Dorival Júnior, que é um técnico de nacionalidade brasileira, que está no amado clube brasileiro, de trazer de volta esse questionamento que foi feito pela grande mídia esportiva após o 7-1, de mostrar que os técnicos brasileiros precisam ser mais valorizados, mais reconhecidos no seu trabalho. Muitas vezes a gente olha para fora, para a Europa, e admira o trabalho que é feito lá. Um trabalho de um técnico que geralmente é longevo, tem tempo no clube para desenvolver o seu trabalho. E é uma das teclas que mais o técnico Dorival Júnior bate. A longevidade no trabalho. Pode se iniciar aí, pode estar iniciando aí uma nova discussão a respeito da competência dos técnicos brasileiros, só que dessa vez sobre um novo prisma, num novo ângulo. Dorival Júnior, que você consiga conquistar a Copa do Brasil e quem sabe, por que não, o Campeonato Brasileiro. Estamos na torcida, Dorival Júnior, para que você conquiste, não somente pelo São Paulo Futebol Clube, o amado clube brasileiro, mas para que todos os técnicos brasileiros sejam devidamente valorizados, mas para que os técnicos brasileiros
possam ter a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que o técnico Tite, aliás, um técnico brasileiro, deu na seleção brasileira. Que o Dorival Júnior possa conquistar a Copa do Brasil pelo São Paulo e também o Brasileirão, para que uma nova discussão seja feita de valorização dos técnicos brasileiros. Com todo o respeito ao trabalho que é feito com excelência por muitos técnicos estrangeiros, mas está na hora e na vez de valorizar o trabalho que é feito pelos técnicos brasileiros, de uma nova discussão sobre continuidade, de profissionalizar as gestões de futebol e trazer longevidade para o técnico brasileiro para mostrar o seu trabalho dentro de um clube de futebol. Que o Dorival Júnior possa representar bem o amado clube brasileiro, São Paulo Futebol Clube, e trazer à tona novamente essa discussão, só que agora pelo outro lado da moeda, o lado da valorização de todos os treinadores brasileiros. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você faça a sua inscrição, deixe aquele like esperto, faça também um compartilhamento e o seu comentário. E eu termino esse vídeo recitando a segunda parte da estrofe do nosso hino. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens um nome que ostentas dignamente. Que nós, torcedores, que estamos sentindo um orgulho enorme de ver de volta o nosso São Paulo Futebol Clube nas mãos do Dorival Júnior, possamos ostentar dignamente novamente o título de amado clube brasileiro. Que nós possamos ter a alegria e a honra de ver o São Paulo voltar ao tempo de glórias e de conquistas sob o comando de Dorival Júnior, um técnico brasileiro. Estamos juntos, nação, porque aqui é São Paulo Futebol Clube, o mais querido do Brasil, o mais amado. São Paulo Futebol Clube, amado clube brasileiro. Tamo junto, é nóis.